Olha aqui, o Caco diz que grandes reportagens incluem grandes riscos. E a gente vai debater agora a coragem de correr riscos. Aquele clichê de sair da zona de conforto, né? Quando que é coragem e quando que é só inconsequência mesmo? Que riscos você toparia pelo trabalho, pela família? E quais te fariam dizer, não, hoje pra mim é não, Faro. Arrisca tudo na hashtag Papo de Segunda no GNT. Eu quero saber do Caco, quando é que foi que você descobriu a sua vocação para repórter e quando que você sentiu que os riscos faziam parte da tua profissão? Bom, em primeiro lugar, eu sou um medroso, por isso que eu estou sempre em lugares onde há risco, talvez. E desde criança eu sou medroso, mas muito curioso ao mesmo tempo. E eu me descobri, assim, com alguma vocação de repórter, quando eu percebi que eu tinha um certo imã, não sei de onde veio isso, para atrair malucos na rua. Talvez porque o meu padrinho trabalhasse lá no manicômio de Porto Alegre, lá no Hospital São Pedro. Eu visitava, adorava visitá-lo e ficava no meio lá das pessoas, né, com problemas mentais, e ficava muito amigo deles, eu gostava de acompanhar a história deles. E à noite, acompanhado de meu cão vira-lata, eu adorava sair pelas ruas de Porto Alegre, porque eu tinha muito medo de conhecer sem a companhia de um cachorro. Eu saía em companhia do meu cachorro vira-lata, que era um dorminhoco, mas muito valente durante a noite. Ele ia à frente, meio que abrindo o caminho, e eu andava até encontrar um maluco que topasse conversar comigo. E eu percebi alguma coisa ali relacionada com contar histórias, porque quando eu voltava para o meu bairro, que era bem distante, era um bairro de periferia, eu, assim, frequentemente conquistava pessoas para ouvir as histórias das novidades que eu havia descoberto pelas ruas da noite lá de Porto Alegre. Hoje, estudando a capivara de Caco Barcelos, antes de vir aqui pro programa, eu descobri algo que eu não sabia. Que ele é jornalista, né? E foi isso. Mentira. Ele é jornalista, mas teve a segunda profissão, talvez a que mais trabalha com história, que é ser taxista, né? Ah, que interessante. Verdade. Caramba, como eu venho de uma família muito simples e cercado de trabalhadores de baixa renda, já naquele tempo da minha juventude, os empresários costumavam dizer que o grande problema do trabalhador brasileiro de baixa renda é a falta de qualificação. Uhum. Eu, como taxista, me achava um desqualificado. E, por coincidência, foi como taxista que me surgiu a oportunidade de virar repórter. Eu escondia de todo mundo. Para minha sorte ou meu azar, o meu ponto de táxi era perto da Calda Júnior, não sei quem conhece de vocês, mas no centro de Porto Alegre, o ponto de táxi era muito perto da redação, que me deu a oportunidade de virar repórter. Eu escondia de todo mundo, mas um dia descobriram. E aí eu já cheguei na redação, quando descobriram, pedindo mil desculpas, eu havia escondido que era um taxista, achava que ia ser demitido no ato, e fui pedir desculpas lá para o meu editor-chefe. Na verdade, o secretário da redação já me chamou, estava todo mundo zoando de mim porque era um taxista. Ele perguntou se era verdade. Eu disse, é verdade, sim. Desculpe eu não ter falado para vocês, mas saibam que eu também não disse que eu tinha a faculdade que vocês desejavam que eu tivesse, que é de jornalismo. Eu fazia faculdade de matemática. Achei que era engenharia. Pensando em fazer engenharia, cursava matemática. Perguntaram se eu tinha faculdade, eu disse que tinha. Não disse qual era. E aproveitei. Bonito isso. Fica aí a dica para todo mundo no Brasil. Minta que você chega lá. É um homem que não ficou na zona de conforto, isso com certeza. Pois eu não menti, eu omiti uma informação que dá no mesmo, né? Mas aí ele perguntou quanto tempo eu tinha de experiência. Quando eu falei que eram 5 anos, ele me falou o seguinte, Elmar Bones, esse colega, vá imediatamente contar essa história. Eu não tenho nenhum repórter aqui que conhece essa cidade como você conhece, deve conhecer como conhece a palma da mão. Eu preciso que você conte essa história, cara. Como é que você faz quando entra um político no seu táxi? Né? O que eles falam? Um jogador de futebol famoso do Grêmio, do Inter, a prostituta, como é que ela paga a corrida? Comente, fale dessas coisas. Então, eu passei a acreditar que ele estava levando a sério, contei uma história lá. E ele, ao final, quando ele leu, ele ficou sorrindo.
lendo a história, ele pediu para eu... me chamou, moleque, vem cá, assina o seu nome aqui. Eu assinei, como assino meus documentos, Cláudio Barcelos de Barcelos. No dia seguinte, fui ver no jornal, chamado Folha da Manhã, e estava lá um outro nome. Ele riscou o Cláudio, riscou um Barcelos, e no lugar do Cláudio ele colocou Caco. Eu virei Caco Barcelos assim. Mas foi a primeira reportagem minha que teve uma assinatura embaixo. Mas aí eu quero jogar pro Francisco a tal da zona de conforto. Ao mesmo tempo é uma conquista. Você chegar na zona de conforto, eu passei por tanta coisa, deixa eu ficar um pouquinho na minha zona de conforto. Quando que é ruim, quando que é bom a zona de ter que sair da zona de conforto e querer chegar na zona de conforto. Muito bonitas as memórias do Caco, né? E eu fiquei pensando aqui que taxista deveria ser uma disciplina obrigatória de faculdade de jornalismo, viu, Caco? Não, Fábio, eu acho que a zona de conforto, os nossos mais remotos ancestrais, os nossos companheiros do Paleolítico, começaram a construir, a esboçar uma cultura por meio de rituais, possivelmente o primeiro deles tendo sido o ritual do sacrifício, que muitos paleontólogos interpretam como sendo uma tentativa de controlar o acontecimento imprevisível da morte. Tinha alguma coisa, eles não faziam ideia. Por que de repente a pessoa some? Cai. Então vamos tentar repetir essa experiência para a gente tentar entender e controlar, né? Então o sacrifício seria a origem da cultura. Cultura é repetição, né? A palavra cultura, a agricultura, né? Cultura é cultivo, daí vem a agricultura, né? E cultivo é repetição. E repetição é a tentativa humana de instaurar alguma ordem no caos, no imprevisível e na morte, né? Então, em primeiro lugar, acho que a gente tem que pensar que a zona de conforto é alguma coisa que a humanidade inteira buscou durante a sua história. O que aconteceu é que, para uma parte da humanidade... Aí nasceram os coaches, que começaram a Aí dizer, tem que sair da sua Exatamente, zona de começou a dar errado. conforto. Mas, nos últimos séculos, assim, para uma parte da humanidade, principalmente, a humanidade conquistou um conforto material suficiente para que ela possa pensar em voluntariamente sair da sua zona de conforto, né? E aí eu acho que quem conquistou um mínimo de conforto material tem um dever mesmo existencial de se desterritorializar, porque o conforto ele é mera repetição. Repetição não produz nenhuma forma de intensidade, não produz conhecimento, não produz grandeza, né? Eu tenho a impressão de que tudo que é grandeza exige um movimento para fora, uma experiência. Eu penso que quando você parte de uma experiência de pobreza, saca? Na falta de uma palavra melhor, vamos dizer, essa repetição, ela pode se transformar também numa zona de conforto se você passa a observar tudo da mesma maneira, repetidas vezes, e você começa a não conseguir encontrar saídas, vamos dizer assim, para aquela situação que você está atravessando, tá ligado? Contradizendo a minha primeira metade, eu gostaria de dizer uma coisa. Eu gosto da zona de conforto, tá ligado? Por que eu gosto da zona de conforto, parça? Porque eu nasci numa região muito pobre, muito violenta, e eu fui colocado involuntariamente numa situação de risco a minha vida inteira no começo, zona de conflito, tá ligado? né? Então, eu adoro a rotina previsível dos dias de hoje, entendeu? Porque, meu parça, imagina que uma hora tá a bala comendo na rua, outra hora tá tendo uma briga no bar, outra hora a casa pegou fogo, outra hora passou um balão gigante de 20 metros que enroscou na laje da sua tia e você tá tipo assim, mano... Saca? Então, também é muita novidade pro ser humano acompanhar. Sacou, parça? Então, eu gosto também desse lugar da zona de conforto. Eu gosto da rotina, sabe? A Elisa Lucinda tem uma peça maravilhosa que chama Parem de Falar Mal da Rotina. Eu gosto desse título dessa peça e da peça como um todo, porque eu acho que tem uma coisa bacana também de você construir essa atmosfera onde você consegue ter essa cultura de paz e de alguma previsibilidade. Você não pode virar refém disso, mano.
você tem que manter seu olhar limpo para você encontrar novos caminhos, entendeu? E continuar assim, dando sentido para sua vida cada vez que você considerar que você subiu um degrau. Isso não significa que você só tem degraus para subir do ponto de vista profissional. A vida é essa pirâmide, vamos dizer assim, né, mano? Então não acho não, Fábio, de maneira nenhuma, não é uma característica só das pessoas ricas, não. Você também pode se acomodar numa situação quando você tá desfavorecido. Quais são os riscos que você correu já, os maiores riscos que você correu na tua carreira, assim, pensando agora, que você... Eu quero saber duas coisas, os maiores riscos e qual foi o que você olha hoje e fala, eu fui maluco, fui até irresponsável de ter corrido um risco desse. Quase sempre, quando passa o risco, eu falo isso, olha, nunca mais eu entro numa história dessa. Mas geralmente, fora a guerra civil da Nicarágua, fora esses conflitos que a gente sabe que vai lá e vai correr risco, quase sempre as situações mais duras que eu vivi foram situações involuntárias. Eu aprendi com um religioso lá da minha infância que a melhor arma para você enfrentar o medo é a informação. Então, se eu sei que eu vou cruzar com um indivíduo que é extremamente violento, o que eu faço, e também por ser um medroso, eu cuido muito de me informar o máximo que eu posso sobre esse indivíduo, que você sempre vai descobrir, independentemente se ele é um criminoso violento ou não, ou é um governante da área dos pacifistas. As pessoas têm sempre componentes muito complexos. Então, eu procuro me informar o máximo que posso para evitar o risco, né, ao encontrar uma pessoa assim. Um sujeito extremamente violento, é possível que ele tenha um lado dócil e cabe a você descobrir, ao investigá-lo, antes de conhecê-lo, qual é um ponto de entrada que vai eliminar aquele risco, pelo menos o imediato, de você sofrer a violência. O risco imediato é o que mais me preocupa. Por exemplo, eu já enfrentei muitos conflitos, né, coberturas com tiroteio, sem saber a origem das balas, mas geralmente é no velório que eu tenho mais medo. É uma situação ali que as pessoas estão sofrendo e geralmente quando o risco é maior, no velório que envolve uma vítima do Estado. O Estado brasileiro é muito violento, né? Muitas das autoridades brasileiras, elas praticam a morte durante o patrulhamento urbano. E nesses episódios, assim, que envolve uma vítima do Estado, é muito perigoso você se aproximar dos parentes no velório. Que quando a gente chega ali, e sobretudo nós que somos do fronte, cada vez mais eu acho que é raro encontrar jornalistas de fronte, as pessoas associam a gente, repórter, como se fosse um representante de alguma forma de poder. Então, eles estão ali, foram vítimas provavelmente de uma injustiça, e quase sempre são vítimas de injustiça pesada. Então, a forma de dar o troco, né, de se vingar, é para cima daquele que está chegando representando algum tipo de poder. Por isso o meu grande medo. Muitas vezes já sofri empurrão, ameaça de estilete na barriga, porque fiquei um pouco desatento em ambientes assim, onde sempre há pessoas revoltadas. O meu procedimento em situações como essa é não chegar ali com aquilo que me identifica como repórter, que é microfone, luz, câmera, o carro de reportagem. Eu me aproximo com nada, nenhuma parafernália, tento falar com o líder daquela comunidade, daquela família, dizendo, olha, eu estou aqui para ouvir a história de vocês, deixei a câmera lá fora, quem não quiser falar comigo, evidentemente que eu respeito, a sua vontade é soberana, mas se desejarem falar comigo, eu aguardo aqui fora, me chame, faço questão, eu vim aqui para isso. Costuma dar certo. Mas se chega assim, direto, acho que o risco é enorme. Acho não, por certo é enorme. Ô Caco, que eu fico ouvindo você falar, queda do Muro de Berlim, guerra armada na Nicarágua, e você já está há um tempo aí nessa estrada de Santos, nessa estrada da vida. Nenhum momento assim te dá vontade de cair na zona de conforto, pegar um programinha que você faça de casa, com ar-condicionado,
Profissão repórter sentado, de repente. Profissão repórter culinária. Hoje a gente vai fazer rocambole. Profissão repórter no ar-condicionado no 15. Não tem essa vontade, não, sinceramente? O que é que te faz seguir? Não, a gente tem essa vontade, executa essa vontade. A gente tem um perfil ali de escolhas temáticas bem, eu considero equilibrada. A gente adora fazer, por exemplo, tentar acompanhar novidades culturais ainda desconhecidas da maioria, a gente se divertir junto com essas novidades. Agora, pode surpreender a você, João, o que eu vou te dizer. E tem situações, por exemplo, de guerra, ou de um conflito, ou mesmo de envolvimento com pessoas violentas, que há momentos muito agradáveis, muito zona de conforto. É uma delícia. A Libéria... Às vezes é uma bala traçante de AK-47 que dá um Você faz um pedido. É que nem estrela cadente. Às vezes é um tiro que passa na Síria que você pensa em você pedir a paz. amarrado num porta-mala com um traficante de almas com a arma na tua cabeça que te dá um calor. Eu penso, poxa... É que no Brasil, a verdade é que todos os nossos brasileiros, uma coisa é certa. Nenhum brasileiro está na zona de conforto. Eu acho que a gente pode afirmar um negócio Pois aqui. é. Você falou de guerras aí, fora do Brasil, eu acompanhei algumas, mas de maneira permanente eu me considero